Milman, agora sim, Guilherme, você já acompanhava esse assunto, veio aqui no Timeline trazer quando da investigação, quando da operação, e que novidades estão sendo apresentadas hoje a partir da conclusão e do indiciamento dessa secretária? Bom, a polícia hoje, através da delegada Luciane Bertoletti, concluiu o que já vinha sendo colocado, né, e o que a gente já vinha até trazendo aí ao longo desses últimos 2 meses, que é a ex-secretária do Bem-Estar Animal, Paula Lopes, ordenava mortes de cães e gatos em massa, uma prática conhecida como eutanásia. A eutanásia, dentro da medicina veterinária, ela é autorizada, mas apenas em situações em que o veterinário atesta que não há o que ser feito, né, não tem tratamento que cure uma doença, então é preciso sacrificar o bichinho. Isso é feito, isso é comum, mas a polícia, através dos relatos, através de testemunhas, identificou que estava um número acima do normal. E aí começaram então essas investigações. Já lá na Operação Carrasco, que foi o que começou, o que abriu essa investigação, né? Foi identificados já 239 registros atestados de eutanásia dentro da secretaria. Mas a polícia descobriu depois que esse número é bem maior. Num caderno que foi levado à polícia, a gente também trouxe essa informação, apontava para 478 eutanásias, 478 mortes de cães e gatos. E oficialmente esse registro apontava para um número menor, 450. Quer dizer, então, o número oficial registrado era 1 e se descobriu pela prova documental, pela investigação, o avanço da investigação, que era muito mais do que estava dito. Isso. Bom, então, só resumindo, eu sei que a delegada vai falar com a gente em Analia seguidinha. conosco isso. Então, o que foi concluído? Que a Paula Lopes, o companheiro dela, o marido dela e a veterinária, que era responsável técnica pela secretaria, atuavam juntos, a mando de Paula, para então fazer essas mortes de animais em massa, acima do normal. Guilherme Milman pode permanecer conosco, né, à medida que o trabalho na rua também permitir, Milman. E a gente dá as boas-vindas à delegada Luciane Bertoletti, titular da 3ª Delegacia de Polícia de Canoas, que concluiu essa investigação. PG, eu vou passar para te fazer a primeira pergunta, mas é de embrulhar o estômago, né, PG? Não, assim, não é nenhum exagero dizer que aquilo, a Secretaria de Bem-Estar Animal de Canoas se transformou num abatedouro, liderado por essa secretária, que se dizia, né, delegada, acho importante a gente sublinhar isso, que se dizia protetora de animais, que inclusive tinha um instituto com o nome dela, né, o Instituto Paula Lopes, né, um instituto supostamente dedicado ao resgate de bichinhos. Então, isso torna tudo ainda mais repulsivo, porque a tal protetora, possivelmente seja, como mostra a investigação da polícia, como mostra a investigação da senhora, a maior exterminadora de animais de estimação que o Rio Grande do Sul já viu. É essa a impressão que eu tenho. Estou correto nessa avaliação? Possivelmente seja. A senhora já viu algo parecido, uma matança tão grande de animais assim? Bom dia, delegada. Bom dia pessoal. Nós então concluímos esse inquérito. Foi difícil porque muita prova testemunhal. Nós ouvimos aí mais de 30 testemunhas, né? Entre pessoas que eram vinculadas à secretaria, agentes públicos, usuários do serviço, outras pessoas que vieram até a delegacia denunciar. Realmente é espantoso, né? É o que se nota aí, é uma matança de animais sem qualquer critério. Quando a gente... Desculpa, PG. Eu ia perguntar sobre... O Milman trouxe alguns detalhes ali, mas eu queria que a senhora, dentro do possível, aprofundasse como é que era o modus operandi, como é que isso ocorria, né? Porque, assim, 500 animais, 478 para ser mais preciso, cães e gatos mortos em 7 meses, quer dizer, não é eutanásia, né? É assassinato mesmo, porque eutanásia, como disse o Milman, é quando o bichinho não pode mais se recuperar. É previsto, é legal e a veterinária entende, né? Às vezes não tem mais como o bichinho vencer a doença. Isso. E é menos dolorido, é menos custoso para que aquele bichinho não sofra. Então é uma prática que é ok. Agora, indiscriminadamente, né, PG, eu acho que é aí que a gente pergunta para a senhora, como é que acontecia? Ela simplesmente tirava da cabeça dela e matava a Como é que esses animais chegavam para ela também? O que nós notamos ali, pelo relato das testemunhas, da prova documental que a gente aprendeu lá no dia,
que não realmente, assim, bichos, por exemplo, bichos que estavam numa condição de saúde crítica, mas tratável, né? Havia uma escolha, muitas vezes, pela eutanásia. Bichos que eram bravos, né? Que atacavam pessoas na rua. Inclusive, um deles atacou um bicho bravo, né? Atacou um dos tratadores. Eutanásia, né? Então, isso não foi um caso, né? Que foi nos relatado, foram dezenas de casos. Outra questão que eu lendo a reportagem também me chamou a atenção é a motivação financeira. A senhora consegue dar um pouco mais de detalhe para a gente? O que se nota, né? O que a gente acredita é que sim, que havia essa motivação financeira. Por quê, Kelly? Porque na maioria das vezes o tratamento desses animais é um tratamento custoso, um tratamento longo. É um tratamento muitas vezes que demora de 4 a 7 meses. E essa medicação era toda fornecida pela empresa terceirizada. E a eutanásia, financeiramente, ela é muito mais atrativa do que um tratamento de 5, 6, 7 meses num animal. Então havia o que nós chegamos à conclusão é que sim, essa era uma das motivações, uma das justificativas, e também para abrir espaços ali, para outros bichos conseguirem ingressar na secretaria para tratamento. Pois é, eu queria pegar esses dois aspectos para a gente deixar separado, para ver se a gente compreendeu bem. Um aspecto era que, se o PG tem um bichinho, gatinho, né, que é o caso do PG, eu e o Gabriel somos dos cachorros, tem um gatinho. O tratamento para esse gato, que é possível e deve ser feito, custa X, custa 1.000. Mas se eu fizer eutanásia, custa 500. Então não vou gastar tanto. Isso mesmo. Aí tu poupa, né, com medicação. Aqueles bichos ficariam internados, porque enquanto eles estão sendo tratados, eles ficam internados na secretaria, né? Então tu libera espaço também, além dessa liberação de espaço, a questão financeira. Mas o liberar espaço era por quê? Porque daí tu ganhava dinheiro pelo bicho. E ingressavam mais bichos, o que ela buscava, aquela gestão da ex-secretária, eram números, né? Então ela queria mais atendimentos, mais procedimentos, mais internações, e tu tem que liberar espaço de alguma forma para entrar mais animais. Mas por que ela queria esses números, delegada? Interesse pessoal, né? Interesse dela, não sei se ela tinha algum projeto fora, mas era interesse dela de se destacar, talvez, como secretária, como uma das melhores secretárias, né, de bem-estar. Mostrar uma boa gestão. Ela queria, o que dá para notar, né, o que se nota, o que a gente concluiu é que ela tinha esse interesse pessoal de ser destaque. Delegada, o número impressiona, né, principalmente quando a gente observa o tempo em que tantos animais foram assassinados. E agora a senhora traz essa perspectiva burocrática, né, desses assassinatos. Então, ela montou um sistema. Como que eles conseguiram abater tantos animais em tão pouco tempo? Ela, na verdade, ela não conseguiu sozinha, né? Ela tinha um apoio, então, do companheiro, que mesmo sem estar investido em cargo público, ele estava lá dentro da secretaria, ele estava auxiliando ela, ele era um braço direito, e da responsável técnica, que era uma veterinária, que tinha autorização legal, né, para autorizar essas eutanásias. Então ela não agia sozinha, era uma estrutura, era uma associação, e aí eles conseguiam o intento que era eutanasiar esses animais com uma cara de legalidade, né? E aí, para isso, fraudava, né? Porque tem que ter uma justificativa. A gente estava falando dessa previsão, né? Dentro do segmento veterinário, de que sim, quando não há mais possibilidade, quando vai gerar um sofrimento, quando é previsto, é possível, é recomendado. Havia uma fraude ali para dizer que não, aquele animal não tinha mais... Isso, é fraude nessas informações. E outra questão que nós concluímos por meio de depoimentos é que muitas vezes os animais iam para algum procedimento, tipo castração, e lá eles recebiam uma dose letal e vinham a óbito. Eu fico com uma dúvida, que esses animais, muitos deles chegavam a partir de seus donos, de seus tutores que não tinham como bancar um tratamento. Eles chegavam lá, por favor, me ajuda, o meu bichinho acho que está doente, e aí entregava o bicho morto. Sim, a maior parte, né, porque tu tem que ter CAD único para ter acesso à secretaria, então esses bichos todos, eles chegavam com tutor, né, e aí eles explicavam
a situação, o bicho não tem mais condições, e aí o tutor muitas vezes autorizava aquela eutanásia sem ter conhecimento. Alguns deles, e aí o relato em alguns, no nosso inquérito, alguns deles não autorizaram, levaram o bicho em clínicas particulares, levantaram dinheiro para isso, e os bichos hoje estão bem, e foram tratados. Tá, mas Então uma dúvida, claro. esses 478, todos eles tiveram autorização dos tutores para serem mortos? Nós acreditamos que sim, tá? E o que acontece? Os documentos de 2025, nós não conseguimos apreender dentro da secretaria, eles foram extraviados, tá? Então, a gente tem aí uma cortina de fumaça. Os documentos foram sumiram, né? Então, o que a gente tem é o sistema, né? Que foi a secretaria nos alcançou, o sistema, o caderno com aquelas informações das eutanásias e conseguimos aprender, e eu acho que o Milman estava junto, umas autorizações de eutanásia já assinadas sem número. Então, mas documentos de 2025 aprendemos, porque eles foram sumiram. possivelmente, quando ela saiu, ela deve ter dado fim nos documentos. O Guilherme tem uma pergunta. Criminosa, Isso, né? eu queria botar o Milman na conversa, porque eu acho que o Milman chegou a mostrar, não sei se a reportagem era tua, Milman, mas de tutores que ficaram desesperados porque deixaram os bichinhos e se não me engano, eles telefonavam, não tinha retorno. Tu tem algum relato nesse sentido, Milman? Sim. Eu acho que é um gancho importante para questionar a delegada, porque são duas coisas, né? Existe a Paula Lopes, secretária da Causa Animal, que esteve à frente da secretaria e que agora a polícia conclui que teve sim a prática de mortes, né, de eutanásias em massa. Mas também chegaram relatos, né, e pessoas que até foram ouvidas pela polícia de tutoras que procuraram a Paula como protetora, para além da secretaria. E até eu queria lhe questionar, por isso, delegada, se esse inquérito que está sendo entregue hoje, ele também leva em consideração a ação de Paula Lopes na ONG, Instituto Paula Lopes, ou se ele versa especificamente sobre as ações na secretaria e de que forma vocês vão seguir investigando ela como protetora animal através desses relatos de pessoas que procuravam ela e aí depois que era deixado sob os cuidados dela, ela sequer informava o destino do cachorro ou do gato e as pessoas tinham que descobrir dias depois que estavam mortos. Nós tínhamos essas duas vertentes, né? E muitas pessoas, talvez quatro vítimas, digamos assim, vieram até a delegacia e relataram esse fato de ter entregue o bicho realmente não apareceu. Depois do tratamento, ela teria pedido valores para tratamento e depois solicitaram as informações do animal e nunca foi repassado. Essas informações estão dentro desse inquérito, né? Que nós estamos encaminhando, justamente para robustecer toda a prova que foi produzida até então. Com relação à possibilidade de estelionato, nós seguimos investigando, né? E se alguém, claro, se tiver outras denúncias, que nos procure na terceira delegacia, que nós estamos ali e vamos dar seguimento a essa outra parte da investigação. Delegada, além da ex-secretária do marido, tem uma veterinária indiciada também. Qual era exatamente o papel dela? Quem é essa mulher? Essa é a responsável técnica, né? A médica veterinária é responsável técnica ali pela secretaria. E sim, tudo passava por ela, né? Quando tem a necessidade de eutanásia, é ela que atesta. E ela era, dentro desse contexto, sim, ela era um braço ali da Paula, né? Para realizar essas eutanásias sem necessidade, sem critério. E em sendo culpada, ela perde o registro da profissão. Nós indiciamos ela, né? Agora cabe ela se defender, vamos ver o que ela vai trazer. E aí, ao final, logicamente, se não houver defesa suficiente, aí é possível, sim. Delegada, são tantos, a gente vai abrindo aqui, né, segmentos que a investigação, ela é uma investigação rica em provas, em documentos e depoimentos. E eu tô lendo aqui um depoimento, Milman, PG, Gabriel, que ela entrou em conflito com pessoas que eram da confiança ali, né, que trabalhavam
em tese, para salvar os bichinhos por conta dessas atitudes. E tem uma conversa, tem uma coisa que é assim, quando a gente resgata, né, um bichinho, a minha cachorrinha foi adotada, os protetores, os que resgatam, eles têm que, às vezes, pegar um lar temporário, um abrigo, né, deixar num sítio até que alguém adote o bichinho. E aí, a reportagem do Milman teve acesso a uma conversa da secretária com a dona de um sítio que acolhia esses animais registrados com a ex-secretária. E aí, na conversa, a dona do sítio cobra da Paula um retorno de uma outra pessoa que tinha deixado um cachorro sob seus cuidados. Ele tinha um machucado, né, uma lesão numa das patas. E aí diz aqui a mensagem, tem um print do WhatsApp, né? Era esse aqui, a da patinha. Certamente, se morreu, é porque mataram. Porque era só tirar a patinha. Acontece isso, né? Às vezes o bichinho perde uma patinha, tá comprometido, claro. Exato, né? O olho também já aconteceu com um dos meus. E aí essa pessoa diz, olha, eu vou confirmar para todo mundo que tu mata os cachorros. E isso é de uma perversidade, delegada, que acho que linka com a primeira pergunta do PG. A gente ficaria perplexo se viesse de alguém que não gosta, mas de alguém que se diz defensora, algo que é curável, que é tratável, que é tirar uma patinha, a pessoa simplesmente decide não exterminar, matar. E a pasta se chama Secretaria do Bem-Estar Animal, né? Meu Deus, é isso, é de deixar a gente realmente perplexo. Sim, essa fala é de uma das testemunhas, uma pessoa que foi muito importante ali na nossa investigação. E ela é super honesta, assim, e direta, e ela tem outros trechos que não estão aí, outros trechos que ela cobra providências da Paula, cobra a responsabilidade da Paula pelos animais que estão deixados lá. Então, mas esse é uma parte pequena do que ela nos relatou. Meu Deus, pequena? Pequena. Tem um ponto que é o seguinte, uma pessoa como essa, como disse a Kelly, que dá todos os sinais de ser uma perversa, e que trucida quase 500 vidas inocentes, indefesas, me parece que pode sim, delegada, ser um perigo para a sociedade de um modo geral. A minha dúvida é, a gente sabe que as penas são mais baixas quando se tratam de animais e não de seres humanos, mas ela pode ser presa? Olha, Milman, na verdade, assim, ela foi contributiva. Sempre que nós chamamos ela na delegacia, ela veio, ela prestou os esclarecimentos, não da forma como nós imaginávamos, mas ela veio até a delegacia, ela contribuiu com as investigações de certa forma. Então, nesse momento, nós não achamos que tenha qualquer perigo dela. Ela solta não traz nenhum perigo. Não, né? Claro, mas eu digo depois do julgamento, delegada. Desculpa lhe interromper. Isso não quer dizer que agora, no decorrer, ainda a gente vai iniciar, vai mandar para o Ministério Público, né? Se vierem mais denúncias, mais informações, que isso não possa acontecer, mas nesse momento ela contribuiu, ela se colocou à disposição, então nós não vislumbramos nenhum perigo, assim, dela solta, né, para o processo. Claro, não, eu acho que eu me expressei mal, não estava me referindo a uma prisão temporária ou preventiva, mas eu digo em relação ao que vocês, a maneira como vocês podem indiciá-la. A senhora acha que pode ter elementos para no julgamento ela ser presa ou a pena tende a ser muito baixa? Não, dependendo da denúncia, do que vier na denúncia, depois justamente isso do que for produzido de prova, se, claro, ela for condenada por esses crimes, pelos maus tratos, pela falsidade ideológica, associação criminosa, com certeza, né, porque juntando são penas altas. E a gente não está falando de maus tratos, né, são vários maus tratos, são vários crimes de maus tratos. Soma. Claro. Não é o único. Delegada, a senhora falou que a Paula foi contributiva, né, ao longo da investigação. Mas na matéria do Milman, ele procurou, obviamente, a defesa dela, e a defesa disse que foi pega de surpresa, não foi notificada de nada, que o conhecimento dos fatos para os defensores é sempre através da imprensa. Como é que fica essa? Não, a nossa forma de trabalhar é sempre a mais, com relação aos advogados, né? A gente trabalha de forma clara, sempre teve à disposição todos os documentos, inclusive quando nós iniciamos essa investigação, nós intimamos pessoas da secretaria, ela ainda era secretária, ela ficou sabendo, foi até a delegacia com o advogado dela desde o início estava sabendo da investigação que corria na 3ª delegacia, o processo sempre teve, o inquérito sempre teve à disposição, e ela, quando depois dos mandados de busca, ela foi intimada, ela veio junto com o advogado,
Ele teve vista do inquérito, ele escaneou todo o inquérito, então realmente não condiz com a realidade que a defesa está falando. Eu até fiquei em dúvida se eu deveria perguntar sobre isso, mas vou perguntar para a gente entender tudo, delegado. Esses animaizinhos, antes de serem sacrificados, assassinados, eles eram presos, imagino eu, enfim, nas dependências lá da secretaria. Houve casos de maus tratos relacionados a isso também, ao qual ela pode responder? As condições. Os problemas de maus tratos que a gente se refere são especificamente sobre a falsa eutanásia, né? Cortou. Na verdade, sim, nós tínhamos... o que acontece, tá? O laudo da perícia ainda não chegou, mas o que a gente pôde ver lá em loco, quando a gente esteve na secretaria, é que tem animais realmente em condições bem deprimentes ali, bem insalubres, né? Sim. Nos containers, sem ar-condicionado, sem ar, né? E muitos deles ali sem alimentação. Então, isso sim também está dentro do inquérito, também ela caracteriza o crime de maus tratos. Delegada, eu quero agradecer muito pela sua participação aqui. Tens uma última, PG? Uma última dúvida que é sobre a responsabilidade da Prefeitura de Canoas. Se há algum tipo de apuração relacionada a isso, porque a Prefeitura colocou lá para representar a sociedade nesse sentido, né, na proteção aos animais, uma pessoa que fez o que fez. A Prefeitura tem algum tipo de responsabilidade? Olha, os animais estavam sob a responsabilidade da prefeitura, né? Mas, assim, com relação ao que aconteceu, com relação à investigação, nós ainda não chegamos a alguma responsabilidade direta da Prefeitura Municipal de Canoas. Nós temos agora, com relação às pessoas, né? Mas, claro que se for olhar ali, tem ato de improbidade administrativa da própria Paula, né? Tem outras questões, claro que não são questões penais, são questões cíveis que vão ter que ser resolvidas. Mas isso é uma outra questão para daqui adiante. Delegada, agora sim, né? Não sei se o Gabriel, o Milman tem mais alguma pergunta. Não, tudo contemplado. Tá bem. É um tema que não se esgota aqui, né? A gente vai ter os próximos passos. A polícia indicia ou não, no caso indiciou, o Ministério Público denuncia ou não, a Justiça aceita ou não a denúncia e depois decide, a partir da prova documental, da análise do processo, se vai condenar ou não tanto a Paula, a secretária, quanto as outras pessoas envolvidas. Delegada Luciane Bertoletti, titular da 3ª Delegacia de Polícia de Canoas, muito obrigado. O tema é terrível, mas parabéns pelo trabalho, por colher tantos depoimentos e esse material que vai, esperamos, responsabilizar os culpados. Obrigada e bom trabalho. Obrigada, eu que agradeço. Bom dia a todos. Obrigada ao Milman, que trouxe as informações também. Aliás, recomendo a reportagem do Guilherme, está lá em gzh.com.br, do Guilherme Milman e da Pamela Rubim Mate, que está publicada lá em GZH. E eu só queria, acho que a gente pode analisar, vou pedir pro Augusto deixar o jazz pra gente, porque o caso específico, PG, da morte de animais, eu acho que diz muito sobre a nossa humanidade. A forma como a gente trata seres que não têm voz, né? A gente fala isso muito de seres humanos, né? Vulneráveis, de criança, né? De idosos em determinada condição que já não conseguem mais gritar, pedir socorro, dizer que estão sendo maltratados. No caso dos bichinhos, então, é bem emblemático, porque não tem como o bichinho reclamar, né? Não tem como dizer, olha, eu tô aqui. Então, proteger os animais é uma questão é uma simbologia da nossa humanidade, de como a gente protege, ou no caso não protege, seres que são indefesos, que não têm a possibilidade de gritar, como eu disse. Então, além disso, tem uma questão de política pública, né? A gente já tratou várias vezes aqui. É importante que os governos, que as autoridades também entendam isso como uma questão de política pública, com lei, com fiscalização, com castração. Mas eu acho que do ponto de vista humano é desprezível. Eu não acho outra palavra que não seja desprezível alguém que encontre motivação financeira, que coloque a ganância à frente da proteção dos bichinhos. Tem toda razão. Diga, Gabriel. Fica à vontade.
Não, porque eu acho que tem um paralelo também, falando sobre humanidade, né? Sobre aquilo que a gente vem falando já há algum tempo aqui no Timeline, da questão da confiança nas instituições públicas, né? A gente falou muito a respeito nas questões de abuso sexual, sobre as quais a gente tratou, do constrangimento das mulheres em fazer a denúncia, porque elas já esperam, né, que quem vai receber essa denúncia não vai dar o devido crédito a elas. Nesse caso é a mesma coisa, a gente tem uma secretária do bem-estar animal, cara, fazendo esse tipo de insanidade, essa prática sistemática de morte, né? Então fica muito difícil a gente fazer também uma campanha para que as pessoas sigam acreditando nas instituições. E tem uma reflexão que eu acho importante a gente fazer, que é o seguinte: essa senhora, a Paula Lopes, ela nunca foi alguém, Kelly, que tinha... Eu sei porque eu conheço muitos protetores de animais, me relaciono com eles, enfim, são fontes minhas. Ela nunca foi alguém que tinha o respeito, o apreço de protetores de animais sérios, né? Protetores com atuação notoriamente reconhecida. Por que ela não tinha esse apreço? Porque ela se projetou, ganhou inclusive muitos seguidores nas redes sociais, tinha uma multidão de seguidores, né? Explorando muito um certo espetáculo da tragédia, né, Gabriel? Então mostrava cachorro sem olho, bicho mutilado, gato sofrendo, animal atropelado, sangrando, morrendo, né? Enquanto protetores sérios, isso eu acho importante as pessoas entenderem, protetores sérios costumam valorizar mais a recuperação, o acolhimento, indicam as clínicas onde o animal vai ser tratado, para que o usuário, né, a pessoa que está vendo aquele conteúdo, possa ir pagar o tratamento do bichinho direto na clínica e não simplesmente fazer um Pix para quem está postando a foto. Tá? Então, esse marketing do horror, de obter visibilidade com esse tipo de imagem grotesca, né, de bicho com as tripas para fora, Deus me livre, isso inclusive já mostra uma certa inclinação muito mais para morbidez, para perversidade, do que para compaixão e para o cuidado. Então acho que a gente pode refletir um pouquinho sobre isso, né? Quem são as pessoas que a gente aplaude nas redes sociais e que a gente acaba também, em última instância, transformando em autoridade. Porque essa senhora virou secretária de Canoas por causa do excelente desempenho que ela tinha nas redes sociais, no contato com o público. Então, acho importante a gente refletir sobre isso, né? Às vezes ter mais seguidores nas redes sociais parece mais importante do que o próprio respaldo, né? Do que a própria competência, do que o reconhecimento dos seus pares, dos colegas de trabalho. Isso é ruim. Só para a gente dar o contraponto, né, a esse tema, a defesa da ex-secretária Paula Lopes, Gilson de Araújo, diz o seguinte, abre aspas: então, mais uma vez a defesa foi pega de surpresa, o Gabriel mencionou isso, sem ter sido notificada ou sem acesso integral aos autos. O conhecimento acerca dos fatos para esse defensor é sempre através da imprensa, fecha aspas. O espaço está aberto também para manifestação. 10h42, a gente respira.